Eu costumo comparar a anestesia, muita gente, na verdade, ainda compara a anestesia com uma viagem, né? Seja de carro ou de avião. A base de tudo é você ter um veículo, né, que seja seguro e quem está dirigindo seja um cara prudente, né? Isso aí é o quê? É você estar no hospital, que tem a estrutura adequada, que tem todos os equipamentos necessários. Isso aí é o quê? Isso aí é a segurança. E a prudência é o profissional que está dirigindo, né? Que é ele que vai pilotar tudo isso. Então esse é mais ou menos o nosso papel, né? O meu papel não é só me preocupar apenas com o paciente, sim, ele é o principal foco. Mas você se preocupa com toda a equipe que está ao redor, né? Sim. Você vai verificar vários outros itens, além do que está ali na mesa do seu lado, que é o paciente, né? Sejam bem-vindos ao Lu Pro Podcast. Hoje o papo é para você que tem medo de anestesia. Meu amigo, depois da pandemia, o medo dos cabos de ser entubado, a gente vai resolver hoje, porque hoje a gente está aqui com a presença do Dr. João Carlos Rebouças, o famoso JC, criador de bicho, criador de galinha. O cabo é responsável. Eu digo isso, João. Já me vindo pela boca. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo convite, né? E pela confiança. Pela confiança mesmo. Essa é a palavra, João, porque eu me senti totalmente à vontade quando eu fiz a cirurgia com você. Porque exatamente, a primeira relação começa com confiança, né? O trabalho da gente é basicamente duas coisas, né? É confiança e segurança. É onde você começa tudo. Exatamente. Agora, sim, eu tive um privilégio de ter participado desse ambiente, né, de centro cirúrgico, assim, muitas vezes, assim, vi muitas cirurgias de vários cirurgiões, então eu consigo entender o papel do anestesista. Mas eu acredito que quem tá em casa, que tá aqui agora vendo o podcast, a gente já vai desde já fazer um acordo aqui, eu e você que tá em casa. Esse podcast, o João veio aqui, ele saiu do tempo dele lá, de família, de trabalho, para trazer um conteúdo de qualidade. Então, o nosso acordo é, se você gostar do que você tá vendo aqui, a sua forma de demonstrar um pouquinho de amor pra gente é deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo com quem vai se operar no futuro, seja uma cirurgia plástica, uma cirurgia funcional, para ela perder um pouquinho o medo. Porque, João, eu tive a chance nos últimos, sei lá, 3, 4 anos de entrevistar umas centenas de pacientes. E isso foi um período pós-pandemia, né? E eu sempre vejo que quando... Eu sempre pergunto o seguinte, você tem filho? Assim, qual idade e se tem filho ou não? Se o cara tem filho, tem medo de entrar na cirurgia, tem medo de morrer, tem medo de não voltar, né? Tem medo de afundar de vez e não voltar. Medo de entornar, né? Como eles dizem. Como é que é? Me passei ter medo de entornar, né? Exatamente. Eu vou entornar, digo, vai, tá entornada já, já nem A existe. proposta, a sua câmera, se você quiser aqui, pessoal, beija Se tem que olhar pra aquela, né? Não, se você quiser. Só é pra você quiser aqui. Aqui você canta. Vambora. Mas se você olhar pra essa daqui, ela não vai pegar você. Ela não só nessa aquela ali. Exatamente. E eu percebo que tem dois medos principais pra quem faz a cirurgia plástica. Dois, que são, assim, a grande maioria. Ou o medo do resultado, de não gostar, de não se reconhecer, de ficar feio e tal. E o segundo, que eu acho que é todo mundo que é pai ou que é mãe, tá nesse grupo, que é medo da anestesia. Eu costumo comparar a anestesia, muita gente, na verdade, ainda compara a anestesia com uma viagem, né? Seja de carro ou de avião. A base de tudo é você ter um veículo, né, que seja seguro e quem tá dirigindo seja um cara prudente, né? Porque são duas coisas que andam juntas. Eu posso ir daqui pra, sei lá, daqui pra São Paulo de carro? Posso, mas existem várias maneiras de você ir até lá, né? Primeira coisa, ter um carro que seja seguro. E isso aí é o quê? É você estar no hospital, que tem a estrutura adequada, que tem todos os equipamentos necessários. Isso aí é o quê? Isso aí é a segurança. E a prudência é o profissional que está dirigindo, né? Que é ele que vai pilotar tudo isso. Então, a anestesia ela passa muito por essa etapa. Porque quando você vai entrar no carro, você pode simplesmente entrar no carro e sair de qualquer jeito. Ou não, você pode entrar, colocar seu cinto de segurança, ver se o carro está funcionando adequadamente e prosseguir com a viagem. Sim. E a segunda coisa, quem estiver dentro do carro, você também se preocupar. Então esse é mais ou menos o nosso papel, né? Meu papel não é só me preocupar apenas com o paciente. Sim, ele é o principal foco. Mas você se preocupa com toda a equipe que está ao redor, né? Você vai verificar vários outros itens, além do que tá ali na mesa do seu lado, que é o paciente, né? Exato. E tem aquele filme que você dá no avião, né? Que eu achei interessante. Eu costumo dizer também que a gente parece muito o piloto do avião, né? Você tá sentado ali, às vezes,
É um cara que passa meio desapercebido, né? Todo mundo na corrida entrando no avião, o anestesista ele tá ali só sentado e vendo outras coisas acontecerem, mas ele sabe tudo que está acontecendo dentro da sua sala, porque ele é o primeiro a entrar e o último a sair, né? E o mais importante que eu achei nessa comparação é que quando você compra uma passagem de avião, você não escolhe o piloto. Normalmente não. Não, a gente não escolhe, a gente não sabe quem é. Não tem isso lá no site, o piloto vai ser fulano. Exatamente. Por quê? Porque você confia na empresa aérea que o piloto que está ali é uma pessoa capacitada. Assim como o paciente, né? O paciente, quando ele resolve fazer um procedimento cirúrgico, ele confia na equipe que ele escolheu e, por consequência, ele está confiando que aquela escolha do anestesista, né, foi bem feita pelo cirurgião que está assistindo o paciente, né? Exatamente. Agora tem, antes da gente entrar um pouquinho na sua história, que eu tenho aqui um monte de pergunta pra te fazer, viu? Eu trouxe aqui umas cartinhas pessoais, só pergunta cabeluda, que o João vai escolher uma cartinha pra responder, só que você só vai saber se você ficar até o final. Conhece? João, assim, eu percebo também outra coisa, que muita gente pergunta, especialmente no direct. Pra quem não sabe, o Dr. João, ele trabalha, ele tem uma equipe de exclusividade dele, que essa equipe só opera com ele, que é a equipe do Dr. Bruno. Dr. Bruno Alexandre Rinalcostia. E vez por outra eu respondo direct lá e o pessoal pergunta o seguinte, se entuba. Ah, mas eu preciso entubar? Como é a anestesia? E eu percebo que esse é um medo que eu acho que não existia. O povo nem sabia o que era isso, entubar. Eu não sabia o que era isso, eu leigo. Então, assim, o que é que você poderia trazer hoje, pelo menos de verdade, assim, em meio a tanta desinformação, né? Por que é entubar? Por que entuba? Qual o risco? Se é arriscado, né? Basicamente que, assim, com a pandemia ficou muito famosa essa história da intubação, né? É tanto que hoje os pacientes se adaptando nos medicamentos, coisa que ninguém sabia, né? A pessoa fala assim, ali o Propofol, perguntou, vai fazer o quê? Fentanil, Propofol, como é que tá o estoque? No pós-pandemia, o pessoal perguntava, não tem suficiente pra mim? Não, tem, não vai faltar não. Então, assim, realmente as pessoas hoje entendem muito mais, né? E hoje com inteligência artificial, né? Tudo que você pergunta, a inteligência responde pra você. Então, acaba que hoje, aquela história do Dr. Google, né? Então, os pacientes, eles são muito mais questionadores, eles têm um nível de conhecimento muito maior. Ainda mais, por exemplo, no ramo da plástica, quando o paciente, ele pesquisa muito sobre o que ele vai fazer, né? Tem um paciente, às vezes, que tem uma condição intelectual até melhor e ele consegue pesquisar e saber, né? Mas eu costumo dizer que, assim, a intubação, a via aérea do paciente, é a área mais, como é que eu chamo de dizer? Queria dizer, que o anestesista tem mais erro. Não é à toa que é o que ele mais busca preservar durante todo momento. É o controle e manejo de via aérea, né? Não é à toa que das experiências nossas é justamente o manejo de via aérea. Se você tá no hospital, ninguém consegue entubar, chama quem? O anestesista. O anestesista. Então, eu costumo dizer que a gente trabalha e estuda e tem proficiência em tentar mitigar qualquer intercorrência com o que é mais importante do paciente, que é a via aérea. Lógico que o intercorrência de via aérea vai puxar diversas outras coisas, mas em cirurgia, o mais comum é esse manejo de controle de via aérea, seja através de uma sedação, através da anestesia geral, né? Mas basicamente eu acho que eh, tem um professor meu que dizia: "Meu filho, a única anestesia que não tem contraindicação é a anestesia geral". Por quê? Porque independente de todas as técnicas que você vai usar as mesmas medicações para anestesia geral. Vai mudar uma técnica ou outra, mas via de regra, a base medicamentosa é a mesma. A geral é a que intuba. É, que intuba. Então, quando fala assim, anestesia geral é essa que intuba. O paciente ele vai ser intubado. Mas numa sedação, geralmente você usa as mesmas medicações, só é que muda, não intuba. Então o paciente ele flutua, né? Em momentos que ele tem lembrança e momentos que ele aprofunda mais o seu nível de sedação e não vai lembrar de nada. Mas isso aí a gente flutua, na anestesia geral não. Como a gente usa uma dose padrão, uma dose alvo, que cada paciente vai ter a sua, você tem praticamente hoje a certeza que esse paciente não vai ter lembrança de nada sobre a anestesia geral. A gente vai entrar nessa parte aí de flutua de memória, porque tem várias histórias engraçadas que eu sei, viu? É, agora, essa parte de segurança. Então a gente pode afirmar que é a mais segura, a anestesia geral. De certa forma, sim.
Às vezes, nem sempre a anestesia geral é mais indicada para aquele momento. Entendi, não é questão de indicação. Não, mas em termos de segurança, é aquela anestesia onde o paciente está totalmente ali na sua mão, né? Porque assim, se o paciente estiver entubado e ele está com a veia controlada, você já tem um problema menos, entre aspas, para resolver caso tenha uma intercorrência, concorda? Você falou uma frase que o seu professor disse. A única anestesia que não tem contraindicação é a geral. Aí por isso que eu perguntei, então é a mais segura. Exatamente. Porque é a única que não tem Isso, contraindicação. porque normalmente a maioria dos pacientes, quando você vai discutir a técnica anestésica, se ele não tem indicação de fazer as outras técnicas anestésicas, a gente vai terminar fazendo o quê? A geral. A geral. E se ele não tem, cara, Aí é a mais segura. isso. E ele diz, e se não tiver condição de fazer anestesia geral? Talvez o paciente tenha condições nem de ser submetido a cirurgia, se ele não Será, filhinho? Desculpa. Exatamente. Mas só que normalmente são aqueles pacientes que têm alguma comorbidade muito grave. A gente tá falando aqui do paciente cirúrgico basal, né? A gente tá falando de um paciente de plástica. Se for paciente de plástica, dificilmente. Exatamente. É um paciente que ele tem condições plenas de você alternar entre uma sedação, anestesia geral, normalmente sim. Aí você vai individualizar. Tem alguns perfis de pacientes que a anestesia geral, de cara, já vai ser melhor. Partindo dessa ideia aí que você falou, que é a que tem menos contraindicação, logo a gente pode entender que é a mais segura. Isso. Então eu vou inverter a pergunta. Qual que seria o risco de não fazer? Vamos lá. Vou falar que você não tem indicação. Eu não tive indicação para fazer uma cirurgia geral. Eu já falaria em mim, consulta comigo agora, esse só consulta online. Vamos dar um exemplo. Na rinoplastia. A rinoplastia, a maioria das vezes feita pelo otorrino, o paciente associa a cirurgia funcional, né? É um desvio do septo, que precisa corrigir. Então, às vezes, ocorrem fraturas ali na parte interna do nariz e, geralmente, essas fraturas acabam acontecendo em sangramentos. Então, qual é a principal complicação das rinoplastias? Quando você tem uma complicação mais grave, é sangramento. Se o paciente está sob sedação, esse sangue vai cair aonde? Porque atrás do nosso nariz já é a orofaringe, Na garganta. na garganta. E após a garganta é a traqueia que vai entrando para os pulmões. Então, esse sangramento ele vai descer e pode chegar nos pulmões. E o paciente ele tem uma proteção natural, ele vai tossir. Essa tosse vai primeiro atrapalhar a cirurgia, porque vai ter que parar para você poder fazer a limpeza da via aérea. Segundo, o sangue na via aérea não é tão adequado, né? E terceiro, você vai ter complicação da via aérea, porque se for um paciente que tiver hiperatividade, ele pode ter um broncoespasmo, pode ter laringoespasmo, pode ter algumas complicações que estão previstas. Por isso que em cirurgias de longa duração, eu preconizo a anestesia geral, nas rinoplastias. Por quê? Porque você entra na cirurgia com o bem mais precioso da gente protegido, que é a via aérea. E na sedação, você ainda está com ela descoberta. E é uma cirurgia que não tem potencial de sobreviver, Seria o mais seguro mesmo. Porque não vai ser nenhum do sangue. Porque assim, você dizer o mais seguro é aquela história, né? Assim, entre sedação e anestesia geral, eu considero a anestesia geral melhor. Vai ter que considerar sedação. Aí eu não considero. Até porque quando você vai estudar na literatura, muita coisa é enviesada em relação a essas complicações. Mas eu preconizo a anestesia geral e não sou eu, como diversos outros colegas. Além de que é uma cirurgia que tem uma duração um pouco maior, né? São cirurgia de 4, 6 horas. Então, como na sedação tem essa flutuação, então às vezes o paciente mexe, reclama, e aí isso acaba mitigando um pouco, aumentando a cirurgia, o tempo cirúrgico, né? Para o cirurgião, porque ele vai ter que parar às vezes para fazer uma limpeza na via aérea, porque sai algum sangue, isso tudo atrapalha. E querendo ou não, acho que o foco do cirurgião tem que ser 100% na cirurgia, e não tá olhando se tá sangrando, se não tá não, isso aqui deixa que ele resolver, que é performar. Exatamente. Agora, se eu tiver com a via aérea controlada, eu já tenho uma coisa a menos para me preocupar. E o cirurgião também. E o cirurgião também. Entendi. A única preocupação dele vai ser performar para entregar um bom resultado. Um bom resultado. Porque a vida do paciente tá ali segura, tá tranquilo. Tá entubado, ele tá com a via aérea protegida. E ele tem certeza que ali o paciente nem vai mexer, ele nem vai ter lembrança. Sim. E se ele precisar que a cirurgia se alongue, não vai mudar nada. Porque hoje, com as medicações que a gente usa, principalmente através de bomba de infusão, você desligou aquela bomba ali, com meia hora o paciente tá acordado conversando, sem muita diferença. Já na sedação, dependendo do que você usar, às vezes o paciente fica muito mais tempo sedado. Sim. Porque você precisa usar outras drogas diferentes, dado que a gente usa na anestesia geral, quando você usa com bomba de infusão, entendeu? Então, agora sim, isso aí é uma discussão bem ampla. Eu e as equipes que eu trabalho
preconizando anestesia geral, por acharmos mais seguro para o paciente. Perfeito. Aqui assim, é bem importante você falar isso, né, que você trouxe essa questão de ser a sua opinião, a sua é uma coisa sua. Existem, pessoas que podem falar o contrário, mas a gente quer isso, a gente quer esse é um podcast que o meu público, João, ele é majoritariamente no Instagram médico, mas tem muito paciente de plástica que me segue, que vai assistir isso aqui. Então o ideal é que a gente traga isso tudo, né. É. Quando a gente fala, assim, a grosso modo, se você disser: "Eu fiz uma rinoplastia com anestesia geral", ali ninguém vai discutir. E tive uma complicação. O paciente estava ok, a complicação vamos ver qual é. Eu fiz algum procedimento, o paciente estava sob sedação e vamos ver, existe vários questionamentos a serem feitos, diferente da anestesia geral, Além. que vão além. Então, assim, é por isso que eu digo, é mais seguro, na minha opinião. Seguro. É, porque você vai discutir outras coisas, você não vai discutir sua técnica anestésica mais, Entendi. entendeu? Agora antes da gente entrar naquele ponto lá das drogas pesadíssimas, que faz o povo dar risada, contar umas histórias mais cabeludas, o paciente começa a conversar, quando começa eu queria saber, mas antes disso, vamos lá perguntar uma coisa pra gente saber mais um pouquinho Eu era doido pra saber o que tem nessas canecas, sabia? A do Jô, é a mesma que tem na do Jô? Jô Soares? é pra gente esqueci dessa que era, né, que o olho tá comendo grama de baixo pra cima, né, então, pode mais de mim. Então não tem como eu perguntar. Mas eu acho que é água, cara, porque você acaba falando muito e aí a gente precisa Não, aqui eu sei que é água. molhar a garganta, né. Mas tu bebe alguma coisa? Água. Nem uma cervejinha de leve, Final de semana, né? mas velho, você vê, pagar ali. Não, hoje Hum. Você vai escolher um e vai entregar pra mim, qualquer um. não pode olhar não. Não. Não, porque às vezes tem perguntas pra mim, né, mudo masculino, mas é só bobagem. Essa aqui é sobre a sua vida, viu. Existe algum chamado que você tem se recusado a seguir? Olha só, profundo, hein. Chamado vai de quê? A proposta de vida, cara. Alguma coisa que você alguma coisa que você sempre quis realizar e você meio que tá ali na zona de conforto, se recusando. Não, Vamos colocar assim. acho que não. Até hoje, que pareceu que eu achei que você Às vezes você tá de boa. não, até agora, não necessariamente assim, tudo que eu planejei aconteceu conforme planejado, né? Entendi. Isso é ó. E como foi que você começou o negócio a chácara, um sítio aqui? Não, ali é coisa de família, né, assim, meu pai tem a igreja há muitos anos, aí começou a ficar meio ali, sem querer cuidar, eu disse: "Não pai, eu vou lhe ajudar a cuidar", pronto, aí você acaba que aquela história, tudo que você faz com que envolve um carinho, uma paixão, né, assim, uma coisa é você ver seu pai feliz, não tem dinheiro que pague, né. Não. Então, você acaba se dedicando, né. Você chegar em casa, ver seu filho feliz, dar um abraço, não tem dinheiro, não tem nada que substitua aquilo, então você acaba se dedicando pelos outros, aí acaba que também você se autoalimenta daquilo, né. Porque a vida é isso, é uma troca, né. Você se você troca carinho, você recebe carinho, né. Se você troca farpa, você recebe farpa, então assim, por isso que essa questão de igreja aí é mais ou menos isso. Eu acho que é uma troca familiar. Sim. Eu observo que você se dedica muito, né. Pelo pouco que você me mostrou ali, você tem um carinho ali, grande naquilo. É, porque na verdade eu acho que tudo que você se propõe a fazer bem feito, você tem que se dedicar, né. Na minha profissão me predispõe a querer estudar, fazer medicina, fazer uma residência e trabalhar, você tem que se dedicar pra fazer bem feito. Fora os do composto total. Exatamente. Então a mesma coisa na hora que você resolveu: "Não, meu pai tem uma igreja, quer cuidar? Não, beleza, vamos cuidar, vamos". Qual é o nome da marca mesmo lá? Não, ele botou Rancho JR, né, que é o nome do meu pai, João Rebouças, mas aí acabou que ficou com o Júnior, né, Rancho Júnior, que é uma igrejinha pequena. Aí fica nesse, né, a gente oscila entre Júnior e JR, que aí quem quiser entender. Que talvez se você quer galinha e o que mais? E lá tem um bocado de coisinhas. Galinha, tem bananeira, tem pé de pimentão, fica carneiro. Você é a Lisa do lá. Hoje a gente vende os ovos caipiras. Ou caipira. É, foi uma coisa bem orgânica, né, assim, porque eu brinco muito a história do vice de baralho, né. Você tem um negócio ali, granja pra mim, da minha leitura aquilo é o vice de baralho. O caba diz: "Não, eu vou ren", o caba é porque faz porque gosta. É um prazer.
Pra ter rentabilidade é igual ao seu emprego. Você tem que estar acordado todo dia, ir lá trabalhar e botar pra casa, né? Se não acaba ter uma granja pra ir lá no sábado e no domingo, ou ir um sábado a cada 15 dias e voltar a achar que aquilo vai funcionar, não vai, né? Não vai. Dá a mesma coisa. É por isso que eu digo que é vestir barato, porque você vai lá, não, dessa vez vai dar certo. Aí você vai e no outro sábado, quando volta, deu tudo errado. Porque se você não dê continuidade, né? Então, aí foi fazendo crescimento orgânico, aí minha mãe, não, comprar umas galinhas. Não, vamos fazer desse meu jeito, vamos vender ovo. E pelo menos volta alguma coisa. Aí foi crescendo, e hoje já tem uma quantidade razoável de galinha, mas não é muito não. Quando você pensa do ponto de vista de mercado, né? Do ponto de vista num metro, 1.000 galinhas, galinha só bexiga. Tem 1000 galinhas lá. Já tem 1.000. É muita galinha, bicho. É como é que eu tô dizendo, se você pensar do ponto de vista de mercado, é pouco, entendeu? Mas é engraçado, porque você falando sobre isso, seu olho brilha, sabia? É porque, pô, tudo que você faz com carinho, que você recebe carinho de volta, é bom. Os animais, quem cuida de animal sabe disso. O animal que você cuida, ele sabe que você cuida dele. É verdade, isso é verdade. E ele é sincero em saber que você cuida. Diferente do ser humano. Você cuida dele, e ele acha que você não cuida, e ele às vezes ele demonstra uma falsidade. O animal não. Qualquer animal que você criar. E a planta é a mesma coisa. Só que a planta ela devolve uma produção. E uma planta cresce bonito, né? Se você cuidar dela. E Interessante. todo mundo que olha sabe que essa planta aqui tá bem cuidada. Cara, você ainda é poeta. Eu só quero saber se você conseguiu chegar na conclusão da cor da gema do ovo. Já a paleta de cores, né? Existe uma paleta de cores lá que a gente escolhe. Paleta de cor e de gema, viu o assunto? Mas galinha caipira, se você pegar a galinha caipira com a gema, com o amarelo quase branco, você quer? Eu vou dizer que nem é caipira. Tá pronto. Mas tem diferença? É só aquela cor. É só a cor. É o que ela come. É aquela cor, é. Entendi. Em termos de nutriente é igual. Aí é uma briga eterna, né? Tem gente que diz que é, tem gente que não é. Eu ainda não. Mas, meu amigo, a gente não tá falando aqui no cabo aqui, ele não é só criador de galinha, ele é médico, estudou bioquímica na faculdade, ele... Eu acredito que é diferente, porque não tem como. Se o seu alimento é diferente, você vai... Na verdade, pra mim, o que é diferente é porque o ovo caipira, se for um ovo novo, você, a galinha colocou o ovo hoje, você vai se alimentar daquele ovo 2 dias depois. Ele tá na condição. Se você pega um ovo de granja, ele é produzido na indústria, lá no aviário lá, aí ele entra no processamento, entra no centro de distribuição até chegar no supermercado. Só já passam quantos dias? 20. São 20, mas pelo menos uma semana. Então, ele não vai ser igual a um ovo que tem 2 dias. É igual a carne. Uma carne que você acabou de processar ali, mas não é mais saborosa que a carne que tá congelada há 1 ano. É, não tem nem sabor. O cara da indústria vai dizer que não é, porque infelizmente Ele quer vender, tem que vender. faz todo sentido. Aí onde é que fica esse sítio? Aqui a gente tem mais, pertinho. Tem que ser perto, porque um negócio desse ficava longe, você não vai. Tem um filho, 2 filhos, João. Tem um casal. Um casal, aí eles adoram, hein? Eles vão quando vão, adoram, volta todo sujo. O menino gosta disso, né? Adora. Pra ganhar imunidade. Ele imagina. Você cria imunidade. A menina é menina. Luiz e Matheus. Luísa e Matheus. Entendi. É menino em sítio da adorar. Eu ia gostar. As crianças. É a falsa raiz que a gente tinha quando hoje em dia não tem, né? Menino criado em prédio, né? Criado em Menino de concreto. menino pelga. Com os contábeis na mão. O menino na granja, ele com certeza vai de um menino com os pés todo preto. O de concreto não dorme, né? Dorme preto só se for de feliz da rua. O do ônibus. Mas aquilo ali não conta, não. Eu quero ver o preto de balde. Você tem que. A mãe de caba pegar a vaiana e fica esfregando. Tu gosta mais do que eu, tenho certeza. Da infância raiz, de vez da infância raiz. É a infância que a gente teve, né? A gente quer que os filhos sejam um pouco do nosso espelho também, né? Isso é verdade. Tu treina na academia, faz algum esporte? Rapaz, eu fiz muito esporte, mas a gente sempre culpa os outros, né? Aí depois que o menino nasceu, aí você fica naquele moído ali, eu tô naquele altos e baixos. Esporte tá fácil, faz as raízes, né? Raiz é dar exemplo. Meu objetivo é ficar, tá sempre doído reclamando, sabe? Tipo assim, como você vai uma vez na semana, você tá sempre doído, né? Assim, não é isso? Mas eu não sei, você tem a sensação, tá fazendo, E não sair com dor, não foi. então, É isso. exatamente. Agora, se você for muito acostumado, aí não tem mais. Aí não sei, pois é, vai parar de ir. Mas aí se você tá doendo, é igual aqueles remédios de micose, só presta choqueado, né? Então você tá ardendo ali, tá tudo certo. Eu não sei, cara, eu não faço ideia. Eu nunca vi isso. Você que tá falando menino de rua.
aquela história já, eu brincava no bar. Aí pegava aquela remédio, acabou quando era boy, pegava de coisa, a mãe dando aquele remédio, acabava sem tanto bexiga, coisas. Eu não podia ver, mas eu queria espalhar. É. Mas, rapaz, sim, e as histórias lá dos pacientes? Rapaz, eu já vi tanta história engraçada de paciente conversando besteira. Ah, rapaz, mas isso aí é mais o pós-operatório que a gente acaba que pós-operatório imediato hoje, quando é com anestesia geral, como a gente usa a base da medicação da anestesia geral que eu uso, que é a venosa, é Propofol, o paciente ele acorda bem mais consciente, né? Diferente quando você usa algumas outras medicações, que realmente o paciente dá umas alucinadas, dá umas viajadas, e ele não lembra. Tem um aí pra contar pra gente? Não, assim, de cabeça, não. Eu lembro Porque assim, na verdade, porque meu público, basicamente, como eu faço muita anestesia pediátrica, então assim, a criança ela não tem tanto isso, né? Porque tem a menina chorando, que é aquela confusão, mas isso aí não é nada diferente da rotina. E as outras equipes que eu trabalho, a maioria eu faço sobre anestesia geral, então o paciente geralmente acorda mais tranquilo. Um ou outro, quando na indução, né? Não, na verdade eu lembrei de uma, né? Que tem uma paciente que perguntou, o que é isso? Aí eu disse, o mágico nunca revela seu segredo. Aí ela disse, Mr. Emerson, eu não sou Mr. Porque assim, de certa forma, eu não tenho que dizer, deu de forma, né? É, coerente, porque você falou de mágico, mas só que não tem para a ver com cirurgia. não, mas eu falei dizer o quê? Eu ia dizer o remédio? Não, porque de certa forma a gente tem que ter um pouco de cuidado nisso aí, porque hoje o acesso à droga, né? Querendo ou não, as medicações de anestesia, a gente brinca muito, mas os Estados Unidos hoje é uma pandemia de adição em opioide, né? Que é uma das medicações que a gente usa. Então, você tem que evitar comer Claro, você falou sobre isso uma vez na cirurgia. Você falou, essa aqui é droga que o pessoal fica viciado lá nos Estados Unidos. isso. Tem algumas medicações de necessidade total. Tem algumas medicações que tem. No Brasil só tem também, porque droga ela não é. Por isso que não é droga, né? Ela não se espalha, é um problema da sociedade. Um pouquinho fora, assim, da minha bolha, mas... Como você falou, aí eu fiquei assim, isso é coisa de filme. Isso é coisa de filme americano. A gente vê isso aí americano, o pessoal com muita dor, fingindo dor, lá naquelas séries, né? Aí vai dizer, ela não viciada em analgésicos, sabe? Teve o caso de Michael Jackson, que disseram que ele era viciado em Propofol, se não me engano, né? Diziam, né? Diziam, né? Foi notícias, a gente não sabe se é verdade, né? Pois é. Então, assim, então a gente tem que ter um pouco de cuidado, principalmente que eu passei para tu, que é isso, a gente bem tentando, porque, querendo ou não, o paciente hoje em dia, ele escuta, aí ele vai lá, pesquisa, entendeu? Geralmente também os pacientes, quando perguntam o que é isso, porque provavelmente essas medicações eles têm uns efeitos parecidos, similares, né? Então, às vezes é um paciente que já usa algum tipo de droga. Porque assim, quando ele pergunta, provavelmente ele já vem sabendo. Porque nem todos. Alguns perguntam que achou estranho. Mas alguns, quando perguntam, quando você vai ver, ele tem histórico de uso de droga. Cara, eu tô lascado, porque assim, eu acho que toda cirurgia que eu acompanhei, eu saí de lá como viciado, porque eu sou tão curioso, eu pergunto tanto, eu pergunto de todas as drogas. É. Então eu vou poder achar que eu sou ligado, tá? Esse bicho é maluco, esse bicho vai já... O paciente que pergunta ali, você fica conversando, isso aí. Não, mas eu expliquei, ó, eu sei que é paciente, tá ali, que tô ali, mas até o fim da cirurgia. Mas assim, por exemplo, tem paciente que você faz a medicação, aí ele pergunta, o que é isso? Porque ele vai querer começar a casar o efeito com o remédio, entendeu? Tipo assim, se ele dá um copo de refrigerante, você tomou, que refrigerante é esse? Guaraná. Então ele vai associar o Guaraná ao sabor. Esse aqui é bom, tipo isso. Isso. Assim, isso aqui é... É isso. Então, assim, às vezes algumas medicações pré-induções que a gente faz, aí o paciente ele consegue ter essa lembrança. Que remédio é esse? Aí você vai dizer, tal. Eu não vou nem pedir pra você dizer qual é, porque a gente não vai falar hoje aqui, a gente não vai dizer nome de droga, certo? Assim, não quer isso. Exatamente disso, não vai querer induzir. Mas eu sei que tem, você sabe, por falar besteira assim. Teve uma mulher que dizia, assim que o anestesista, né, abordou lá com a droga, ela fala, deu um pedacinho. Que eu tô assim, quem é casado aí? Aí todo mundo, aí a gente falou assim, ninguém, mãe. Ninguém não. Ela falou assim, não case não, que casar não presta não. Mas é isso, que são mais assim, leve, mais assim, que geralmente são os pré, assim, aí não passa, só apaga, né? Aí já apagou. São as medicações pré-anestésicas, que geralmente Usam leve, não vou trazer mais pesado aqui não. não, mas tem história, essas histórias sempre tem. Mas é muito mais comum em quem tá no ambiente que Eu já só quis ir só do anestesista, não era você. E esse bonitão aí, bora almoçar quando sair daqui comida. Do nada. A paciente dando enxugando anestesista. Agora, uma que eu pergunto sempre
você me pergunta sobre uma droga, não sei qual é o nome da droga, acho que nunca me disseram. Eu pergunto assim: "Ei, já pode conversar?" Porque tem a droga que esquece, né, que a pessoa fala assim: Espera aí, Rômulo, ainda tá acordado". A gente vê o paciente desacordado, mas tipo assim, Aqui esquece. Aqui geralmente esquece, é a mesma que o paciente dá umas euforia e fica falando essas coisas. porque às vezes eu tô lá falando alguma coisa que talvez fosse um assunto sensível, e aí o paciente ainda vai lembrar. Eu costumo dizer que é igual tomar cachaça, pô. Se eu acabar você pode tomar só uma lapada de cana e ficar só ali de boa? Pode. Então, assim, medicação da anestesia é mais ou menos isso, assim. Você dependendo da dose, às vezes o paciente fica aquela sedação consciente, ele conversa, tal, tal. A mesma coisa do álcool, né. Se você toma só aquela lapadinha depois do almoço, você termina, vai dormir de boa, né. Agora se você toma a garrafa todinha, chega num momento que você não lembra de nada. E se você continuar, chega um momento que você realmente dorme, né. Então as medicações elas são mais ou menos isso, a maioria para sedação tem uma dose ali onde o paciente ele fica só mais tranquilo, como se fosse um sono fisiológico. Imagina que tá de dia e você transforma 2 da tarde em 11 horas da noite. Você fica só com aquele sono ali de boa, se ninguém falar mais nada, ele naturalmente dorme. Mas ele ainda está levemente acordado, se você chamar ele vai acordar. Se você ligar a luz, ele olha, Eu entendi, entendeu? entendi. Então a medicação no estado mental leve ali. Exatamente. Aí só que essa mesma medicação, se você aumenta a dose dela, aí aquele sono que era mais leve, que você liga a luz ele acorda, daqui a pouco ele não acorda mais. Aí você vai ter que chamar fulaninho, aí ele: "Opa". Aí, se você pega essa mesma medicação e continua infundindo ali numa dose maior, daqui a pouco ele já não nem você chamando, ele acorda. Aí você vai ter que fazer um estímulo maior, tipo, sei lá, beliscão, vamos dizer, um estímulo áudico. Aí ele: "Opa, o que foi também?". Falando mais alto, né. Fala mais alto. E essa mesma medicação vai chegar no momento que você pode fazer o que você quiser, que ele não vai nem responder, nem atender. Rapaz, no meu caso foi engraçado, porque, eu perguntei a você, né, eu perguntei a alguém, a Bruna, você não lembra, eu falei assim: "Que horas acabou a cirurgia?" Já bem depois. Aí eles falou: 9h30, 9h, uma coisa assim. A minha consciência voltou às 23h45. Foi a hora que eu lembro, que eu abri o olho e eu falei assim: "Que horas?" Aí a mulher falou: 11h45. "Tá com dor?" Aí eu disse: "Tô com dor na garganta". Aí ela falou assim: "Quero água, eu tô com a garganta seca", era isso. Ela disse: "Não vai tomar agora não". Isso. Mas são as simpatias, né, sempre tem, né. Sempre tem os mitos, né, assim, alguns mitos, né, como aquele velho mito: Menino em tomar banho de chuva adoece". Então, no depois da anestesia ainda tem, né, tipo, o pessoal acha que o paciente tá indo numa cirurgia e não pode beber água, depende do nível de consciência, o paciente pediu água, e foi uma cirurgia onde foi na via aérea ali, Mas e água há muito tempo. exatamente, mas se o paciente ele chegou e disse: "Eu quero água", ele tem um nível de consciência que ele pode beber água. Entendi. Porque o paciente, se ele não tiver num nível de consciência satisfatório, ele não vai nem agulhar. Você concorda? Cola. Então, assim, só que esse mito é desde antigamente, assim, de aqui comida se perpetua e nunca se tira. Eu quero lanchar, eu tô morrendo de fome, eu quero comida. Pode comer. É tanto que, assim, você já não sei se você às vezes você vê que assim que chega no CROI tem paciente que: "Eu quero água". Aí: "Não, doutor, mas não, tá liberado, o paciente tá pedindo água, pode dar água a ele". Pois é. Só que ele tá, você disse pra mim, assim, eu sei que a gente tá falando desse mito agora, entrando nessa história desse mito, mas eu queria voltar na história da amnésia. Porque você me disse que falou comigo e conversou comigo de 9 horas. Sim, mas aí é porque você ainda tá no despertar, né. Você conversa, mas no momento o paciente ele não tem uma lembrança, porque ele já tá viciado. Não, claro, eu acredito que você falou isso, essa parte eu acredito, não é isso, eu não lembro. But science. Normal, é amnésia, normal. É da absorção da medicação, você tá metabolizando ainda. Você tá conversando, você tá consciente, mas você não lembra. É, essa parte interessante, né. Aí um dia entrou um medo, sabe, agora é uma besteira. Meu, aí Não, mas esse medo todo mundo tem, é igual quando você bebe. Toma uma cachaça grande que você esquece das coisas, você fica com medo de quê? De ter falado besteira. mas eu fiquei com medo de falar. Mas nem todo mundo fala, né, isso aí é o perfil de cada um. Fala, então, Vou falar graças a Deus. a metabolização da medicação, normalmente, com o que a gente usa, o paciente ele não lembra, mas ele tá muito mais confortável, porque ele não tá alucinando, né, ele tá só com sono, se você chamar ele responde, né. Acho que eu cheguei no centro cirúrgico nervoso, ansioso, de ansiedade, coração palpitando, Deus dizendo: "João, tô ansioso, me apaga, eu tô ansioso", você lembra disso?
E disse assim, e aí eu chamei a moça e falei assim: "Minha filha, vem cá, qual é o seu nome, meu amor?" Ela falou, sei lá, Priscila. Priscila, você tem uma missão hoje aqui, você vai lembrar, Bruno, de limpar a câmera, pelo amor de Deus, que aquilo ali tinha um dedo podre pra sujar além. Eu quero a foto bonitinha do meu nariz. Doutor Bruno, ele tem essa vantagem. Quem é que anestesia pra Doutor Bruno? Sempre. Sempre sou eu. É você. Sim, eu não sei um viajar. Ou coisa exato. Então, assim, não é assim, você não tá. É o cara, você não tá ali uma vez na vida que vai anestesiar uma anaplastia. Você já anestesiou 1000. Então, assim, é muita, né? É o cara que tá ali fazendo a mesma coisa há muito tempo. A chance de errar é quase. Aí entra na proficiência, né? Quanto mais você faz aquilo, chega um momento que você consegue fazer e prever até algumas coisas que iam acontecer que outras pessoas não iriam Já consegue. perceber. Às vezes você enxerga, às vezes não, você antecipa algumas coisas. Exatamente. Porque assim, pra mim, como eu disse, no dia que eu tratar o meu paciente como uma estatística, aquilo ali não deixa de ser um pouco de assistência, você concorda? Porque pra ele aquela assistência não é estatística, é 100%. Porque tudo que acontecer com ele de bom ou de ruim é 100%. E se você disser, não, aconteceu porque tá no 0,002%. Eu acho que eu tô sendo errado em achar isso. Cara, eu tô muito feliz. Eu tô Entendeu? 100% feliz, assim, sério mesmo. Assim, a minha gratidão é imensa, de verdade. Eu sei que eu fui muito bem cuidado, assim, de verdade. Eu sinto. Eu sinto isso. Só porque, assim, o cara, ele dorme, ele não vê o que tá acontecendo ali. Mas o fato de eu ter acordado, bicho, sério. Eu senti um dor zero. Eu não tô falando da cirurgia. Eu tô falando do resto do corpo. Foi 0,000. Assim, tem garganta seca. Você tem ideia? Assim, isso. É o que eu costumo dizer. O tubo incomoda. Mas eu acho que também fora o tubo. Foi 12, 13 horas sem tomar água. Fez um. As outras várias, acho que ficaram meio sem tomar água. Mas a intubação, às vezes, o pós incomoda um pouco, incomoda. Mas assim, é o que eu costumo dizer. Você nunca teve uma crise de garganta que a garganta fica arranhando? Fica. Mas é a pior coisa do mundo? Não, bicho, tu mesmo sabe porque você tá fazendo. Toda escolha tem também, às vezes, alguma coisa, né? Eles não são nada daí, que bom. Exatamente, mas não é nada que, como eu sempre explico aos pacientes, hidrata bastante a garganta, tome água depois, tudo geladinho, ajuda. É tanto que o pós-operatório imediato, eu percebi que você pode deixar a dieta livre? Pode, mas eu prefiro deixar uma dieta líquida gelada, ou pastosa gelada, ou uma branda gelada. Por quê? Porque a própria comida gelada vai ajudar a diminuir aquele incômodo do tubo no pós-operatório imediato. Depois, 2 dias, aí é diferente. Foi só isso que eu usei. É porque assim, E água. porque o paciente tentando ficar muito tempo com a boca semi-aberta durante o procedimento, então assim, querendo ou não ter um ar-condicionado, então a gente lubrifica a boca, lubrifica, mas não é a mesma lubrificação natural que a gente tem, né? Entendi. Por isso que fica esse ressecado. É, mudando um pouquinho de assunto, existe que algum caso, alguma possibilidade? Eu acredito que sim, acho que a resposta é sim, mas existe alguma possibilidade de você recusar, assim, realizar a cirurgia? O paciente tá lá pra operar e você dizer assim: olha, você não tá entrado pra operar agora. Nos pacientes que fazem procedimentos estéticos, é muito difícil isso acontecer. Porque são pacientes que a gente chama de classificação, né? Que é paciente asa 1 e asa 2. Geralmente são pacientes que ou não têm nenhuma doença prévia, ou quando tem alguma doença que está controlada, que está todo estável, né? Então, assim, e é um procedimento que é totalmente eletivo. Então, ele não vai chegar no dia da cirurgia sem eu saber o que está acontecendo com ele, Entendi. entendeu? Então, você consegue programar, diferente da urgência, né? O paciente chegou ali, internou com não senhor, Vou usar ele pra melhorar, ele vai pra escapar, né? não é nem escapar, às vezes é algum problema, sei lá, uma apendicite. Você chegou, internou ali, você tem que realmente ali em horas resolver a questão cirúrgica do paciente. Sim. Então, você não tem, na verdade, nem como cancelar, mas você tem como, até nesses casos, otimizar, porque é uma urgência, né? Você tem horas ali para otimizar toda a condição clínica do paciente. É diferente de uma emergência que ele está em situação iminente de morte, né? Sei lá, o cara sofreu um trauma que, sei lá, tava em casa, um vidro cortou e pegou uma grande artéria no meu braço, alguma grande artéria do corpo. Aí, sim, é uma emergência, não dá tempo pra você fazer nada. Só o objetivo é deixar o cara vivo, né? Sim. Escapar. É diferente. Qual paciente que seria um candidato a você cancelar a cirurgia? De plástico, por exemplo, paciente eletivo. Eletivo? Tipo assim, gripou.
Seria caso, eu me adoeci de quê? Assim, Normalmente, falei ter adoecido. não, a grosso modo, o que a gente avalia é o estado geral do paciente, né? Existe virose e virose, né? Tem paciente que tem uma virose ali que tá tranquilo, que é o sintomazinho leve, que nem ele percebe. Ele só faz, eu tô com uma coriza, ele não sabe, ele não sabe se aquela coriza é da rinite ou se é uma gripe mais pesada. Aí você até pergunta, que tem paciente que sabe, mas isso aí, você acha que é gripe ou você acha que é uma rinite? Que até confunde. Agora sim, não, existe paciente que chega no estado geral, no dia da cirurgia, amanheceu com febre, eh, tosse, muita secreção, realmente não tem como você fazer a cirurgia, porque realmente Só casos assim, que Deus, a grosso modo, sim. Se você fizer assim, não. Pra explicar grosso modo, o principal é febre, estado geral alterado, que o próprio paciente sabe. Rapaz, eu não tô me sentindo bem. Você sabe. Todo mundo sabe quando vai. é o famoso tô pra adoecer. Tô pra adoecer, não quero adoecer. Exatamente. Então, assim, se o paciente no dia da cirurgia, né? Eu chego no dia lá e ele entra na sala. Quando ele entra, você olha pro paciente, você já percebe no semblante. Que no dia a dia não é assim, não. Às vezes você tá de boa ali trabalhando, mas alguém olha e fala: Ô, bicho, tá com alguma coisa? Aí o cara, rapaz, bicho, tô meio quebrado, bicho. Não é assim, não? Aí o cara, bicho, pode crer, não é assim? É a mesma coisa. Mas é verdade, viu? Então, esses casos a gente vai cancelar porque, naturalmente, o paciente ele vai. No caso, é orar, né? Essa era a minha dúvida. É tipo assim, é porque ele adoeceu pra, assim, E isso, ou no dia, ou no dia. Normalmente é no dia, né? Porque até um dia antes ele consegue ligar para o cirurgião ou pra gente conversar, dizer, patrocínio, isso a gente num dia antes consegue. Assim, vamos dizer, se você perguntar esse ano, você lembra algum paciente que você chegou e cancelou na hora, assim, não, esse aqui não vai operar? Eu não lembro. entendi. Salvo esses casos, tipo o paciente que chegou de manhã e disse, rapaz, passando noite com febre. Aí você diz, bicho, O que é que isso, vai fazer. o que é que surgiu já de pergunta em relação à menstruação? Não contraindica nada. Não contraí. É, tá tudo dentro do normal do corpo da mulher, tá? Tá. Por que você vai suspender? Não, é uma pergunta minha. Então, Mas porque elas perguntam. eu sei, então, eu tô respondendo. Elas perguntam no direct. A não ser cirurgias, tipo do trato ginecológico lá, que vai atrapalhar alguma coisa da cirurgia. Mas aí ela já é avisada até pelo cirurgião. Só, olha, se você tiver menstruada, você não pode fazer a cirurgia. Algo específico. É um caso bem específico que ela mesmo já vai saber. Mas de plástico em si, Plástico, por exemplo, não. plástico e qualquer cirurgia eletiva em geral, que não seja do trato genital feminino lá, que vai atrapalhar a cirurgia, normal. Entendi. São cirurgias que raramente você vai precisar recusar. E isso seria um trabalho do anestesista. Avaliar esse quadro aí. Da menstruação, você fala? Não, de tá gerado saúde. Então, o estado geral, sim, porque é aquela história. No fim das contas, quem disse o paciente ter sala ou não sou eu. O anestesista, não eu, o João Carlos. O anestesista que trabalha na sala. A gente quer. A nossa principal função é basicamente fazer com que o paciente entre e saia da sala com o menor trauma possível. Entendeu? Então, assim, desde uma avaliação para saber se ele tem condição de entrar ou não, passar por você. Então, é você que vai decidir. Entendi. Ou seja, é uma tranquilidade a mais, né? Que a gente tem aí. Exatamente. Porque até isso você se preocupa, né? Assim, essa questão da segurança de a gente entrar bem, né? Que imagina essa, só né? A gente entrar bem, né? A gente só vai saber se a gente entrar bem, né? Na cirurgia, sim. Exatamente, isso é uma verdade. Porque a cirurgia eletiva, até mesmo se o paciente chegar na hora lá e disser, eu não tô me sentindo à vontade de fazer essa cirurgia. Então, como forçar? Não, fica aí, calma, fazendo. Não tem como, né? É uma Deus, de certa forma, o paciente. Não, o paciente tá bem, vamos lá, e aí? Essa vai pressão. Você vê que o paciente mesmo, se você achar que tem uma coisa, você percebe também. Doutor, porque eu sonhei. Aí não dá, né? Se eu sonhei, mas aí você quer continuar seu sonho? Se você acha que não deve fazer, você continua o seu sonho. Não tem como obrigar ninguém a fazer nada. Olha, a gente tá chegando no final. E eu queria agradecer você ter vindo aqui de livre e espontânea pressão. Que foi assim, foi assim que você me impôs, né? Por assim, eu já tá intimado a vir. Espero receber você aqui de novo, em breve, muito em breve. Sem gaguejar e me acostumando com as câmeras, né? Mas pra você ter uma desenvoltura aqui, é isso. Cara, eu não esperava menos do que você ser esse cara engraçado que você sempre é. Assim, você é você mesmo, né? É esse cara, um cara desenrolado. É porque o ser humano ele não consegue esconder muito que ele é, não. Chega uma hora que ele mostra, ele pode até tentar esconder. Assim, não, eu sou um cara. Quero ser um cara gente boa. Daí não, eu quero ser um cara gente boa. Ele pode até dizer ser gente boa, mas depois, se ele for um cara chato, ele vai se mostrar. Não, que você não dá é chato, mas A convivência é quem mostra quem são as pessoas, né? exatamente.
Mas é isso, eu não esperava menos. É isso, é você mesmo. A essência, pura essência do JC, não é? Valeu, JC. Espero ter ajudado aí. Não, é isso. Ó, o meu propósito aqui, hoje, contigo aqui, era a gente dar muita risada e a gente também trazer essa questão de justificar, né? Essa questão da anestesia. Eu acho que é, na verdade, tentar falar na linguagem das pessoas sem ser uma linguagem tão técnica, né? Porque a linguagem é Cima do tubo também, eu acho que merece a gente bater nessa tecla, porque o povo fica com medo do Covid e acha que a vida vai ser assim, agora, igual o Covid, né? eu costumo dizer, quando eu digo a todo paciente, o canto mais seguro para você estar dentro do hospital é do lado do Do canto, lado dos anestesistas, esse é a mais pura verdade. entendeu? Então, assim, não menosprezando as demais especialidades, mas eu tô falando em termos de segurança, porque a gente trabalha com isso, nosso dia a dia é isso, é segurança, né? Exatamente, exatamente. Eu me sinto mais seguro, né? E você que tá em casa, você que tá dirigindo seu carro, tá na cozinha da casa, tá no hospital assistindo o nosso vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E essa forma de você deixar aqui um pouquinho de bom, um pouco de carinho e gratidão, né? Por a gente ter feito esse conteúdo de informar que a gente tá no caminho certo, que a gente deve continuar produzindo. Eu espero que a história do João, ela possa te inspirar, né? A realizar a sua cirurgia com mais segurança, a realizar os seus sonhos de cirurgia plástica de forma mais tranquila e mais segura. Até porque essa é a nossa missão aqui. Esse é o Blue Pro Podcast. A gente fala aqui de medicina que humaniza e de histórias que inspiram.